O dualismo de substância, também conhecido como dualismo cartesiano, na filosofia da mente, é uma posição que afirma que existem duas substâncias diferentes, a substância física e a substância mental, que têm propriedades diferentes. Se você não estiver familiarizado com a filosofia da mente, assista o meu vídeo chamado Filosofia da Mente, que está na descrição, para ter uma ideia básica dos problemas e das posições dentro da filosofia da mente. O dualismo geralmente afirma que a mente possui qualidades completamente diferentes da matéria, ou melhor, da substância física. Outras formas de dizer isso seria dizer que existem dois mundos, o mundo físico e o mundo mental, ou que existem duas realidades, a realidade física e a realidade mental, ou dois aspectos da realidade. A realidade física seria aquela realidade na qual existe espaço, energia, massa, as leis da física, mecânica, enquanto a substância mental teria qualidades completamente diferentes, que seriam a consciência, a experiência, a percepção, a intencionalidade, o pensamento, o sentimento e assim por diante. Você que está assistindo esse vídeo com certeza já tem familiaridade com aquilo que o dualismo considera as duas substâncias. Você tem a experiência do mundo físico através dos seus 5 sentidos e também tem a experiência da sua realidade mental, subjetiva, através das suas experiências, pensamentos, sentimentos, inclusive as suas próprias experiências dos 5 sentidos também fazem parte da sua realidade mental. Segundo o dualismo, apenas mentes percebem. A matéria não percebe nada, ela no máximo é percebida por uma mente. O filósofo mais famoso que defendeu o dualismo na história foi René Descartes, com seu famoso dubito ergo cogito ergo sum, duvido, logo penso, logo existo. Essa frase é muito famosa, mas nem todo mundo sabe as implicações que ela teve dentro da linha de raciocínio do Descartes. O objetivo do Descartes com esse raciocínio não era apenas concluir que ele existe, mas também concluir qual era a sua natureza. E assim Descartes concluiu que ele era uma substância pensante, uma substância consciente. E portanto ele concluiu que ele é diferente da matéria e portanto diferente do próprio corpo, diferente inclusive do cérebro. Quem quiser entender esse raciocínio do Descartes, ele está no livro chamado Meditações da Primeira Filosofia, especificamente na segunda meditação. Agora, claro que existem posições filosóficas que discordam do dualismo e quase todas essas posições podem ser resumidas em uma palavra, que é a palavra monismo. Enquanto o dualismo afirma que a realidade é dividida em duas substâncias, que todas as coisas que existem são feitas de uma das duas substâncias, física ou mental, o monismo, pelo contrário, afirma que existe apenas uma substância e que todas as coisas que existem são feitas apenas dessa substância. E existem várias posições de qual seria essa substância que compõe todas as coisas que existem. E aí você tem a posição do fisicalismo, que diz que a substância física compõe tudo que existe, até mesmo a mente seria feita de substância física. Existe o monismo neutro, que diz que a substância que compõe todas as coisas que existem não é nem física nem mental. O aspecto físico e mental são apenas aspectos diferentes dessa substância neutra. E nós temos o idealismo, que diz que a única substância que compõe todas as coisas que existem é a substância mental. E que nesse caso o mundo físico seria apenas um fenômeno que está acontecendo dentro de uma realidade mental. E aí existem várias interpretações de como isso acontece. Algumas correntes do idealismo afirmam que o mundo físico é uma ilusão, outras afirmam que ao ter experiências do mundo físico, você na verdade está tendo experiências de uma mente suprema, por exemplo, Deus, ele é que está te dando essas experiências através dos 5 sentidos, que não correspondem de fato a uma realidade física, ou então que o mundo físico seria um tipo de alucinação coletiva. Historicamente, o idealismo já foi adotado por correntes do budismo, do hinduísmo, por alguns filósofos da antiga Grécia e, por exemplo, alguns lá pelo século XVII, como o George Berkeley. Esse é o idealismo, que diz que a única substância que existe é a mental, não confundir com o dualismo, que afirma que existem duas substâncias, a mental e a física. É notável que o dualismo é mais popularmente conhecido dentro das crenças religiosas. A maioria das pessoas religiosas acreditam que nós temos um corpo e uma alma. Algumas pessoas religiosas ainda por cima acreditam que nós temos um corpo
e uma mente e uma alma, ou seja, três coisas diferentes. Não sei que nome poderíamos dar a isso, seria um trialismo. Na filosofia, praticamente nenhum filósofo nunca sentiu a necessidade de postular uma terceira substância. Afinal, nós temos apenas dois tipos de experiência, a experiência em relação ao mundo físico e a experiência em relação à realidade mental, a eventos mentais. Então, na filosofia, praticamente não existe essa preocupação em buscar uma terceira coisa. Existe mais uma discussão entre o dualismo e o monismo. Portanto, os filósofos dualistas que também sejam religiosos, como por exemplo Descartes era religioso e dualista, eles quase sempre identificam alma e mente. Eles afirmam que a mente é a alma, que são simplesmente sinônimos. Porém, é um engano achar que você precisa ser religioso para ser dualista. Você pode muito bem ser não religioso ou até mesmo irreligioso, você pode rejeitar todas as religiões e mesmo assim ser dualista. E acreditar que a mente é separada do corpo e não faz parte da realidade física. Isso é de certa forma análogo ao deísmo, que é uma posição que afirma que Deus existe, porém é uma posição irreligiosa. Um deísta rejeita todas as religiões, assim como o ateu, porém ele acredita que Deus existe. Da mesma forma, você pode ser dualista e ao mesmo tempo rejeitar todas as religiões. Geralmente, o motivo racional que leva uma pessoa a ser dualista é que a substância física parece incapaz ou insuficiente para explicar a realidade mental. Ou seja, a consciência, as experiências em primeira pessoa parecem não poder ser reduzidas a experiências em terceira pessoa, experiências da matéria, do mundo físico. E daí a necessidade de classificar os eventos mentais e a realidade mental de uma forma separada da substância física. Um filósofo chamado David Chalmers dá o seguinte exemplo: seria logicamente possível existir um universo exatamente idêntico ao nosso fisicamente, onde todos os átomos fizessem exatamente a mesma coisa, onde todos os átomos estivessem exatamente no mesmo lugar, porém não existisse consciência. Poderíamos imaginar um corpo humano que se comporta exatamente da mesma forma que um ser humano normal, porém que não possui nenhuma experiência consciente em primeira pessoa. Esse conceito é conhecido como zumbi filosófico. Ele pode reagir aos estímulos de luz tocando seus olhos como se ele estivesse enxergando. Ele pode reagir aos estímulos sonoros como se estivesse ouvindo. Se você espetá-lo, ele pode gritar como se estivesse sentindo dor, mas na verdade ele não está sentindo nada. Seria apenas uma máquina que exibe um comportamento, mas que não possui um conteúdo subjetivo em primeira pessoa associado a esse comportamento. E aí surge a seguinte questão: nós podemos imaginar um universo igual ao nosso, onde todos os seres biológicos seriam apenas máquinas sem consciência. Porém, este não é o nosso universo, nós sabemos que somos conscientes. Além da realidade material, existe essa outra coisa que parece não poder ser explicada pela realidade material e que possui características diferentes dos corpos materiais. Por exemplo, a mente é uma unidade indivisível. É impossível imaginar você cortar uma mente ao meio e você ter aqui metade eu e metade eu. O conceito de eu, a unidade, a identidade, a consciência, é indivisível. Porém, se você pegar qualquer parte do cérebro, você pode cortar ao meio, qualquer parte do cérebro. Então, se você não pode cortar a mente ao meio, mas você pode cortar qualquer parte do cérebro ao meio, você tem aí um conflito de identidade. Você tem a identidade A, que possui características diferentes da identidade B. Pela lei da identidade, você tem que concluir que são duas coisas diferentes. Por causa dessa diferença drástica de características, o dualista chega à conclusão de que elas não podem ser a mesma coisa e que, portanto, a mente não faz parte da realidade física. Este vídeo foi apenas uma apresentação do dualismo. Em breve eu vou fazer mais 2 vídeos, um com argumentos a favor do dualismo e outro com argumentos contra o dualismo. Escrevam suas opiniões, suas dúvidas, seus argumentos nos comentários. Isso é muito importante, quanto mais nós debatermos sobre esse assunto, melhor. Se você gostou desse vídeo, ou pelo menos se ele foi útil, clique em gostei, inscreva-se no canal. Eu vou fazer, inclusive, uma playlist dos meus vídeos sobre filosofia da mente e vou colocar na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.